Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, irmãos. Quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã, manhã de domingo, né? A qual o Senhor concede mais uma oportunidade para estarmos aqui com uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra desta manhã é no livro de Lucas, onde Deus fala, Lucas 5, sobre a pesca maravilhosa, né? Jesus, ele está em meio a uma multidão. De repente, ele pega o barco, né, de Pedro emprestado. Ele pede, né? Ele pede o barco de Pedro emprestado e ele conduz ali, né, o povo, né, ali de dentro do barco, porque a Bíblia fala que o povo está apertando para ouvir a palavra. O povo está apertando para ouvir a palavra. João 8,32 diz: "Se conhecereis a verdade vos libertará." Então o povo está ali para ouvir a palavra. E quando você chega para ouvir a palavra, você recebe. O povo está ali ansioso para ouvir a palavra de Deus. E a multidão é muito, ao ponto de Jesus avistar o barco, dois barcos, né? E então Jesus aproxima-se do barco ali à margem do rio. E ele pede o barco de Pedro emprestado. E quando ele pede o barco de Pedro emprestado, ele começa a pregar. E assim que ele termina a pregação, ele manda que Pedro, né, lance a rede novamente. Aí Pedro fala: "Senhor, a noite toda eu não apanhei nada." Naquele momento a rede... Só um momentinho. Só. Era 2,70 assim, lá em 1,60. Aí eu comprei mais pouco, eu comprei um quilo de arroz. 6 e pouco. Então ali Jesus vê que algo está acontecendo na vida de Pedro, então ele pede Pedro o barco emprestado. Quando ele pede Pedro o barco emprestado, Deus quer mostrar para Pedro algo muito importante. Ele vê que Pedro está lavando as redes, já é de manhã e nada havia apanhado. E Jesus, já conhecedor da palavra, pregando a palavra, né, há algum tempo ali, e conhecendo todas as coisas, Jesus, depois da palavra, Jesus manda Pedro lançar a rede. Aí Pedro fala: "Senhor, eu vou, mas segundo a tua palavra, porque eu não apanhei nada." Ou seja, sobre a palavra de Pedro não tinha feito efeito nenhum. Pedro a noite toda estava ali e não apanhou nada, mas quando Jesus chegou, a história mudou. Então Pedro disse: "Segundo a tua palavra eu vou." E segundo a palavra, Pedro lançou a rede, e a rede veio cheia de peixe, a qual ele teve que chamar os seus vizinhos, ou seja, os seus amigos, né? Tiago, estava tudo ali em volta, os pescadores, né? Para poder ajudar ele a tirar a rede, porque estava cheia de peixe. O que significado para essa palavra? Que o povo que estava ali ao encontro de Jesus, ele estava indo para ouvir a palavra. E quando você vai para ouvir a palavra, coisas tremendas acontecem. Então Jesus, não precisa não, a gente já sabe o valor. Então Jesus, ele manda que Pedro lance a rede vem cheia de peixe. Pedro assusta, assombra, porque o milagre é grande, ele é pecador. E até que ele pede para Jesus afastar-se dele, porque ele é pecador. Ele se sente pequeno demais, ele se sente um nada perto de tudo que está ali. E Jesus fala para Pedro: "Venha, Pedro, eu quero fazer você pescador de homem, não mais de peixe." O que Jesus ensina para nós com essa pesca maravilhosa? Que mais do que buscar coisas, é buscar Deus. É claro que é o que mais Jesus quer salvar. Jesus quer salvar. Então, o que Pedro fica mais maravilhado também é que Jesus se preocupou com a pesca dele. Jesus se preocupou de como ele ia chegar em casa, como ele ia ter que explicar para a família que ele não tinha apanhado nada. Ele estava frustrado, e Jesus querendo tirar a sua frustração. Jesus ensinando para Pedro que ele se preocupa tanto com a parte espiritual como com a parte financeira.
Jesus é aquele que tem a chave, ele disse, eu tenho a chave. Então não se preocupe, quando você chega a Jesus, ele vai suprir a sua necessidade, por mais que algumas coisas você vai ter que tirar, outras você vai ter que renunciar, mas sabendo que ele é cumpridor da palavra. Então quando Jesus fala com Pedro, olha, venha e me segue, Jesus estava dizendo para Pedro, mais do que isso eu tenho para você. Mais do que multiplicação de peixe, eu tenho muito mais para fazer, não só na tua vida, mas na vida de todos os outros. Porque através do barco de Pedro, Jesus abençoou não só a vida de Pedro, abençoou a multidão e abençoou aqueles homens que estavam também sem apanhar nada. Porque o barco que Pedro estava, Jesus não estava nele. Jesus estava em uma parte pregando e Pedro estava pescando. Ou seja, em direção contrária. Em direção contrária não dá. Então, quando você for em algum lugar, chame Jesus. Quando você entrar no bar, convide Jesus para estar dentro. Convide Jesus para entrar dentro da sua casa, porque a casa que tem Jesus não é uma casa pobre. Aonde tem Jesus, alguma coisa acontece. Então, para algo acontecer na vida de Pedro, ele precisou que Jesus entrasse no barco dele. Pedro estava frustrado. Então, se você está frustrado, talvez você está aí como Pedro, está frustrado com muitas coisas, mas chame Jesus para dentro da sua casa, chame Jesus para dentro do seu barco, que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, assim como fez na vida de Pedro, da vida daquele povo, daquela multidão, porque todos ali receberam a palavra, porque foram ali para receber a palavra, e muito mais do que a palavra Deus tem, porque a palavra é tudo, irmãos, é muito mais. A palavra, ela te entrega muitas coisas. Ela te entrega cura, te entrega bênçãos, te entrega salvação. O mais importante de tudo isso, Jesus quis dizer para Pedro assim, olha, aleluia, eu preocupo com tudo em você. Sempre que você for em algum lugar, Pedro, me convide, não vá sozinho não. Entrou no barco, me convide, tá? Foi em uma casa fazer uma oração, me convide. Vai para uma porta de emprego, me convide. Aleluia, Jesus. Não vá sozinho, porque sozinho você não pode. Então a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor me falou nesta manhã de uma pesca maravilhosa. O que Ele tem na sua vida é muito grande, mas primeiramente Ele quer que você o convide. Tem porta que Jesus está batendo faz tempo. Tem pessoas que só procuram uma bênção, mas não quer nada com o dono. Tem pessoas que só procuram revelação, mas não quer nada com a palavra. Tem pessoas que até quer ir na igreja, mas não quer compromisso. Então Pedro teve que assumir um compromisso com Jesus. Ele teve que deixar tudo e seguir Jesus, porque a partir dali ele entendeu. Então a Bíblia vai dizer que já era a segunda vez que Jesus ia ter com esses discípulos, que os discípulos só estavam pescando e esquecia do bem mais precioso, que era buscar a salvação, aproveitar aquele tempo que Jesus estava ali, porque Jesus não ia estar ali no meio deles para sempre. Jesus veio para cumprir uma missão, a missão dele estava chegando ao fim, então ele queria os discípulos com ele. Ele queria os discípulos caminhando com ele, seguindo a multidão, era muita gente e Jesus precisava dos discípulos perto. Mas os discípulos estavam preocupados com seus afazeres. Quantas pessoas estão como Marta, preocupado com os bens materiais, mas isso aí Deus já faz, Ele já se preocupa com você, desde que você faça o que Ele te pede. Então Pedro entendeu que mais do que uma pesca maravilhosa, Deus tinha muito mais salvação, não só para ele, mas toda a casa e muito mais. Aleluia, a Bíblia vai dizer que até a sogra de Pedro ela foi curada. A sogra de Pedro estava com enfermidade, Jesus chegou na casa e curou aquela mulher levantou e serviu todos que estavam ali. Então é isso que Jesus quer, que você sirva. Aleluia, Jesus quer que você se levante, que você não seja só um em meio à multidão. Você não é obra do acaso, você não é um erro de alguém. Você é alguém que Deus escolheu para ser, você é alguém diferente, você é alguém que Deus chama para perto. Então Deus chamou Pedro e os discípulos para perto dele. E seguir Jesus muitas vezes é você renunciar a muitas coisas. Às vezes tudo. Mas vai valer a pena, porque Jesus tem muito mais para te oferecer. Amém? Se você gostou, curta, comente, compartilhe e me segue para mais vídeos. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um domingo abençoado. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a mensagem que Deus me deu nesta manhã.